Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia do Bolsonaro, da destruição que o governo vem fazendo da economia e da saúde e das vidas dos brasileiros. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá da telinha conversa hoje com a gente o Camilo Vanucchi, jornalista, escritor. Mas antes de a gente abrir e apresentar com mais detalhes o Camilo e o trabalho que ele vem fazendo, a gente quer, e imagino que o Camilo também se some a nós nesse momento, quer manifestar a nossa solidariedade, nosso carinho, mandar nosso abraço para todos os parentes, amigos, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. São vítimas de uma doença, mas são vítimas da ação deletéria, criminosa de um governo que abandona a nação frente a uma doença como essa que vem colhendo vidas no mundo inteiro. Então, fica aqui o nosso carinho, nosso abraço, nossa solidariedade a esses familiares, que já são milhões. Está vendo hoje o número de casos de Covid-19 no Brasil está batendo nos 4 milhões. Os números de hoje são 3.961.502 pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia aqui no Brasil. Isso dá quase 2% da nossa população. Ou seja, praticamente todas as famílias, de alguma forma, foram atingidas pela doença que mata. Mata exatamente por causa da incúria dos governos. São 122.941 mortes pela Covid-19, segundo o boletim das 13 horas de hoje do consórcio de veículos da imprensa que monitora esses dados. Esse assunto também vai passar aí pela nossa conversa com o Camilo, que a Eleonora pode apresentar agora, então, com mais detalhes. Camilo, muito obrigada por você estar aqui conosco, ainda que remotamente, no nosso programa do Tutameia de hoje. O Camilo a gente tem falado aqui, né, o Rodolfo falou dos dados da Covid, a gente tem falado que esse governo, no combate à pandemia e em vários outros, é um governo da morte, né? É um governo que enaltece a ditadura militar, enaltece tortura, crime, e justamente o assunto aqui com o Camilo é a história e a memória desse período, e uma memória muito triste, muito dramática, né, que envolve a Vala de Perus, tema de um livro que o Camilo lançou ontem, né, e que está aqui hoje para nos contar como é que foi esse livro, o que tem nesse livro, como é que é essa história. E eu começo perguntando para o Camilo, então, como é que é essa história, por que você se debruçou sobre esse capítulo da história brasileira? Obrigado pela oportunidade, Eleonora e Rodolfo. O livro está sendo escrito. A gente lançou os 2 primeiros capítulos agora e são 8 capítulos. A gente vai publicar semanalmente no Memórias da Ditadura, que é um site, para quem não conhece, super recomendo esse site, que o Instituto Vladimir Herzog coordena, enfim. É um grande repositório da história da ditadura no Brasil. É importante a gente ter sempre em mente, ainda mais num período como hoje. Nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, completam-se 30 anos da abertura da Vala de Perus. É uma vala clandestina que foi localizada no final dos anos 70, já se começou a perceber que existia um lugar ali no cemitério de Perus, o cemitério Dom Bosco, em Perus, que é um bairro na zona noroeste de São Paulo, onde estariam ocultados desaparecidos políticos da ditadura, mortos sob tortura pela repressão, que passaram pelo ML, que tiveram seus laudos falsificados, foram encaminhados para Perus,
enterrados, sepultados em valas comuns, mas em 75 foram exumados e não se dizia mais nos livros do cemitério onde eles foram reinumados, que é o termo que se usa para dizer, bom, tiraram-se os ossos daqui e colocaram onde? E não tinha esse onde, e daí, já desde 76, tinha essa suspeita de que havia algum local ali no cemitério onde foram colocados esses ossos. E só em 1990, 30 anos atrás, que a abertura dessa vala. Tem um episódio ali todo que o Caco Barcelos, jornalista, está fazendo Rota 66, que é um livro dele, uma reportagem super importante sobre a rota e a polícia que mata, como a gente tem hoje, os pretos, pobres, periféricos sendo executados pela polícia, e também a apuração dele indica o cemitério de Perus como destino dos corpos dos pretos, pobres, periféricos mortos pela rota em São Paulo. E ele vai para lá e fica sabendo, o administrador do cemitério conta, olha, tem um episódio aqui que nunca ninguém falou, não está revelado ainda, que é uma reportagem que você precisa fazer. Há uma vala clandestina aqui onde esses corpos eram jogados. E daí ele chega e vê que os mortos, desaparecidos políticos também eram colocados lá, porque os livros do cemitério mostravam. Chega na Suzana Lisboa, que é companheira do Luiz Eurico Teixeira Lisboa, que é um dos desaparecidos políticos, e as coisas começam a se cruzar ali em agosto de 1990, até que eles chegam na prefeitura, na gestão, na época da Luiz Erundina, e fala, vamos abrir? Vamos. E abre-se essa vala no dia 4 de setembro de 1990, 30 anos atrás. E saltam, pulam daquelas... Eu já vou concluir aqui para a gente ter um diálogo, mas pulam daquela vala 1.049 sacos de ossos. E tem uma repercussão imensa naquele momento já, porque, poxa, né? O que é isso? Que ocultação é essa que está acontecendo aqui? Camilo, vamos aproveitar, como você está escrevendo um livro sobre isso, esse é um trabalho não só de reportagem, mas de recuperação histórica e também um trabalho didático, de ensinar, de lembrar para as pessoas o que aconteceu no Brasil. Porque hoje muito se tenta esconder a história ou mudar a história. Então, e também tem muita gente que sequer ficou sabendo disso. Então, eu queria, antes de a gente seguir mais na entrevista, que você contasse um pouco o que é cada uma dessas coisas. Quando se fala de desaparecido político, por que desaparecido político? Né? Essa aí é uma questão. E também sobre essa questão aí das valas comuns. Ao que parece, não era apenas essa... houve outras valas, tipo como essa de Perus. Por que o uso dessas valas comuns pela ditadura, enfim, pelos órgãos de repressão da ditadura? Rodolfo, é muito bom que você vai me puxando, porque eu, como estou imerso no tema, às vezes eu falo as coisas e não tenho essa percepção do que é exatamente o que a gente pode falar, que é dado como algo comum, corriqueiro, Isso. E que não é, você tem toda a razão. Bom, havia, principalmente naquele momento, a gente sempre costuma falar na história dos militantes políticos que faziam oposição ao regime militar, muitas vezes em organizações que optaram pela luta armada, mas não só. Claro que eu vou fazer um parêntese, que assim, das 1.049 ossadas que foram encontradas na vala de Perus, o número desses militantes pode chegar a 40. Os outros 1.000 que estão ali são vítimas do Esquadrão da Morte, são vítimas da polícia que matava, desde 70, quando a polícia militar é formada, não necessariamente dos que a gente chama de desaparecidos políticos. A gente, inclusive, atualiza o termo hoje, porque os mortos por uma política genocida de extermínio são também mortos políticos, são também desaparecidos políticos.
Só que o lugar comum, como a gente vem tratando na história, nesses 30 anos, 40 anos, é pensar no desaparecido político como aquele militante, aquele guerrilheiro que o regime chamava, a ditadura chamava de terrorista. Então esses, o que são? Né? São as pessoas que eram presas, elas não eram nem presas, elas eram sequestradas pela repressão, pela polícia política, porque participavam de organizações armadas ou de estudantes, enfim, mas elas eram sequestradas pela repressão. Se você procurasse registros nas delegacias, nos órgãos institucionais de prisão, etc. e tal, você não encontrava no primeiro momento. Elas eram sequestradas e levadas pelos centros de tortura. O DOI-CODE foi o mais importante aqui em São Paulo, mas havia outros. Porque a repressão queria desmantelar a oposição política que existia naquele momento. Então, levavam para esses centros, havia um interrogatório, mas o interrogatório era feito normalmente com o uso de instrumentos pouco ortodoxos, digamos assim, para você fazer o interrogatório, instrumentos de tortura, eu estou falando de instrumentos de tortura. E o que são os desaparecidos políticos? As pessoas eram mortas nesses instrumentos, nesses centros de tortura, e aí você tem maneiras distintas de como isso que era feita com essa pessoa depois que ela morria. Então, você podia, por exemplo, dizer que a pessoa tinha se suicidado, como aconteceu com Vladimir Herzog. Você podia ter a versão de que ela foi atropelada por um caminhão na Moca, como foi uma versão que foi dada para Alexandre Vanucchi Leme, que é um primo de segundo grau meu, que foi em 73, foi um morto pela ditadura, morto no DOI-CODE sob tortura. Ou se dizia em que a pessoa, muito parecido com o que acontece com essas mortes da polícia, que ela reagiu à voz de prisão, saiu atirando e teve um tiroteio com a polícia ali, no caso do DOPS, com a polícia política, do Fleury, e que daí, ao reagir atirando, ela foi atingida e foi morta com um tiro, com 2 tiros, etc. e tal. E daí o que se fazia? Isso era uma versão, quando tinha isso, era uma versão que você oficializava a morte dele, divulgava no jornal no dia seguinte ou 2 dias depois essa versão da morte, e que esses casos eles eram enterrados. Muitas vezes, assim, como eles esperavam transcorrer 3 dias para divulgar, você vencia o prazo de 72 horas que o IML tinha para, se ninguém reclamasse, enterrar como indigente, ou como não reclamado, ou como desconhecido, que era o padrão do que se fazia, que a maioria dos mortos que foram enterrados em Perus estão nessa qualidade. Quer dizer, passou 3 dias, nenhum familiar reclamou o corpo, porque não ficaram sabendo da morte dele, porque nada disso era registrado, eles eram presos sem ter nenhum registro nas delegacias em São Paulo, e daí eles iam para lá e eram enterrados como não reclamados, que é o termo que usava, porque ninguém da família reclamou. Bom, daí ele chega lá no cemitério, ele é morto, com um detalhe: muitos desses, o IML, mesmo sabendo que era uma pessoa conhecida ali, com uma pessoa com que ela tinha a identidade real da pessoa verdadeira, ela era enterrada com o nome da guerrilha, com o codinome que ela usava. Porque a análise dos documentos do DOPS mostra que normalmente lá, quando ela chegou nesse momento de ser morta sob tortura, eles já tinham as 2 identidades. Tinha a identidade real e tinha a identidade que era usada a pessoa como militante, como guerrilheira das organizações de oposição à ditadura. Só que se escolhe enterrar com o nome de militante. O que isso significa? O nome de guerrilha, alguns casos, quando a família é militante,
ou quando o companheiro, a companheira é militante também, no caso da Suzana Lisboa, que eu mencionei agora há pouco, ela era militante, o Luiz Eurico era militante, e eles sabiam o nome de guerra, o codinome. Mas em 90 e tantos % dos casos, as pessoas na organização não sabiam o nome verdadeiro e as pessoas da família não sabiam o codinome usado na resistência. Então, isso dificultava enormemente a localização. Você escolhe enterrar com um nome falso, de guerrilha, porque sabe que a chance do pai, da mãe, do irmão, da irmã saberem e localizarem é mínima, é muito menor, porque a pessoa não levava a vida de guerrilha para a vida familiar, da mesma maneira em que a vida familiar, a vida anterior à clandestinidade, não chegava ou não deveria chegar para os colegas de clandestinidade. E isso contribui para reforçar o sistema ali de ocultamento, porque se você enterra o Luiz Eurico Teixeira Lisboa com o nome de Nelson Bueno, que foi o nome que ele foi enterrado, era um nome que só as pessoas da guerrilha conheciam. E as pessoas da guerrilha não poderiam ir ao IML reivindicar o corpo, reconhecer e dizer, olha, quem está enterrado aqui é o Luiz Eurico Teixeira Lisboa, venha o pai, venha a mãe reconhecer, levem para ser enterrado em outro local. Então ele era enterrado como desconhecido, como não reclamado. Foram esses corpos que, em 75, essas mortes elas datam de 71, 72. A partir de 75, o que o poder, o que o Estado resolve fazer? Sumir com esses corpos. Eles alegam que o cemitério precisava de mais espaço para sepultar novos cadáveres, novos corpos. Há uma lei que antes dizia que precisava de ser 5 anos, mas naquele momento eles mudam a lei para permitir que em 3 anos, depois de sepultados, aqueles que não fossem reclamados pelas famílias, que não fossem retirados de lá, eles seriam exumados e reinumados, não mais com caixão, com uma sepultura, com a plaquinha com o nome ali, mas que o poder público poderia dar outra destinação a ela. Tenta-se, durante um bom tempo, construir no cemitério de Perus um forno crematório, deliberadamente com a intenção de incinerar esses corpos de indigentes, desaparecidos e não reclamados, que não tinha tido vazão, não saiu de lá até agora, então os corpos que estão aqui a gente pode incinerar. Então tem uma exumação em massa de 1.500 ossadas, aproximadamente, que os livros do cemitério mostram, e os corpos desses desaparecidos políticos, eles estão na quadra 1 e na quadra 2, que são as quadras em que são exumados, esses remanescentes ósseos, esses... Não tem aprovação, não é construído o forno crematório, então a vala comum, a vala clandestina de Perus, ela se torna o que o forno deveria fazer, que já que não tem um forno para a gente desaparecer queimando, a gente desaparece com esses corpos, enterrando num local que não aparece, nem aparecerá em nenhuma planta do cemitério, não há nenhum registro no município, no serviço funerário, na Secretaria de Serviços e Obras, ou qualquer outra instituição que pudesse responder oficialmente por aquele ato. Então se abre um buraco, ele é aberto sem ninguém saber, ele é aberto com o cemitério fechado, e em 76 são enterrados ali naquele local. Agora, tudo isso que você está falando, enterros clandestinos e falsificação de causas de mortes de opositores à ditadura, revela, eu imagino que revela pelo menos
dois aspectos, duas características da ditadura. Queria ver se você concorda com isso, enfim, qual é a sua opinião a respeito disso, que são, a covardia. Ela faz as coisas, mas quer esconder o que faz. E dois, exatamente procurar esconder ou disfarçar ou falsificar revela que sabia de caso pensado que o que estava fazendo era errado, era contra a lei, era contra a humanidade. Claro, tudo isso que você está falando é covardia e é contra a lei, contra a humanidade. Isso é uma coisa, uma decisão, uma decisão deliberada, uma política de extermínio, uma política de ocultamento. E é isso que são crimes, né? São crimes que, além de você falou contra a humanidade, são crimes que, segundo as instituições mundiais, os tratados, eles não prescrevem e eles não deixam de existir. A ocultação de cadáver, enquanto não aparecer, é um crime que continua acontecendo, que nem o sequestro e que nem o desaparecimento forçado. Enquanto não se devolver a pessoa continua sequestrada, ela continua desaparecida. Por isso que ele é uma cadeia primeiro de responsabilidades, porque você percebe ali que você tem o DOPS, que é uma instituição federal, o ML, que é uma instituição estadual, o cemitério, que é uma instituição municipal, todas elas sabiam, assim, havia um contato, uma ligação dessas pessoas, elas se conversavam. Quando o cemitério de Perus é construído entre 70 e 71, ele já foi construído com um desejo do IML por um lugar mais distante, mais ermo, que não despertasse curiosidade, que não tivesse vizinhos próximos. A gente fala assim, o cemitério é em Perus, que é um bairro periférico, de fato é o último bairro de São Paulo, região norte, divisa com o município de Caieiras, mas lá eles não escolhem um local dentro de Perus que fosse próximo ao centro de Perus. O centro de Perus era onde havia uma estação de trem de Perus, que é uma estação que levava para Jundiaí, enfim, para o interior. Eles escolhem um lugar afastado, que não era urbanizado, que para você chegar saindo da estação de trem de Perus, você precisa andar 3 quilômetros por uma estrada, chama Estrada do Pinheirinho. Então, assim, é toda uma escolha que não faz sentido, nem assim, a população de Perus, ela pede um cemitério, de fato, ela reivindicava um cemitério desde os anos 40, mas ela reivindicava um cemitério como você tem o cemitério de Caieiras. Ele é central. Você vai em Jundiaí, você tem um cemitério que é central. As pessoas conseguem chegar no cemitério. Mesmo para quem era de Perus, era difícil chegar no cemitério. Não existia nada em volta. Não existia um bar, não existiam casas próximas desse cemitério. Então, eu estou dizendo assim, já estou um pouco indo longe da sua pergunta, mas assim, há toda uma construção de uma ilegalidade legal, né? Uma ilegalidade que as forças institucionais que deveriam zelar pela legalidade da coisa, elas constroem. E quando a gente fala nessa alternativa que foi construir uma vala clandestina ali para ocultar esses cadáveres, é sabendo que esses cadáveres poderiam contar uma história diferente da história contada. Quer dizer, não era tão claro como agora, que tem DNA e tudo isso, mas você já conseguia dizer que aquele corpo não morreu atropelado, que aquele corpo não morreu suicidado com uma tira do uniforme, ou enfim. Você conseguia dizer, olha, foram 8 tiros, foram tiros próximos do corpo, foram a queima-roupa, ou, essa pessoa tem... o osso tem um aprofundamento, essa pessoa levou porrada. Eram coisas que já conseguia saber já naquele momento. Então também tem essa ideia assim quando você conta a história, de você falar, bom, os familiares não podem chegar nesse corpo. Se alguém abrir essa sepultura, localizar esse corpo, ela vai conseguir contribuir para derrubar a versão oficial que se tinha de como elas foram mortas. E tem mais um aspecto, quer dizer, esses sacos que foram encontrados há 30 anos, eles também não quer dizer,
pelos relatos que a gente tem, havia uma mistura ali, né? Os sacos não estavam identificados, havia restos mortais soltos, quer dizer, houve um descuido, digamos assim, houve até deliberadamente a intenção de confundir as coisas, de prejudicar a identificação, de justamente passar enfim, apagar essa história, dificultar ao máximo a identificação desses corpos, que até hoje é um quebra-cabeça que é muito difícil de ser desvendado, né? Então, Eleonora, a vala ela foi formada, não foi que ela foi formada com mortos recentes, que assim, as pessoas abriu a vala e vai jogar a pessoa que morreu ali dentro. Ela foi formada para abrigar as ossadas que já tinham sido exumadas de outro lugar. Então, há todo um processo ali que, assim, no local em que ela foi exumada, já teve, às vezes, dispersão de ossos, a pessoa já era o segundo ou terceiro corpo enterrado na mesma sepultura, porque, veja, de 71 a 75, provavelmente já era o segundo, pelo menos tinha 2 corpos ali naquela vala, naquela sepultura, sim, quando o corpo foi retirado. Daí você coloca lá, aqui é para ocultar, nenhum familiar vai querer ver se a gente está acomodando bem ou acomodando mal. Isso aqui é para nunca mais aparecer, a ideia era essa. Inclusive, assim, se um dia viesse a ter um crematório ali, provavelmente eles iam dar um jeito de, na calada da noite, enfim, tirar essas ossadas de lá para queimar de vez, que era o objetivo anterior que se existia. Pegando esse ponto que você está falando, por que não deu certo a história do crematório? A empresa contratada percebeu que tinha uma armação ali? Por que não deu certo? Então, a CPI, teve uma CPI entre 90 e 91, que durou 6 meses, e que ela foi muito importante, primeiro porque teve uma repercussão importante naquele momento, as pessoas indignadas, enfim, com isso, não todas, claro, inclusive ameaças de morte para o Toninho, que revelou, isso tudo aconteceu. Toninho é o Toninho Eustáquio é o administrador. Administrador, hoje ele tem um bar na frente. Um bar ali na frente. Né? Mas houve uma pressão ali em relação a esse episódio. Né? Inclusive o Caco Barcelos, que fez a revelação, ele gravou um Globo Repórter. O Globo Repórter dele esperou 5 anos para ser exibido. Então a gente percebe que ainda era uma coisa que tinha muitas dificuldades para ser amplamente revelada. Mas enfim, naquele momento teve uma CPI que foi formada na Câmara Municipal de São Paulo, e essa CPI durou 6 meses, e ela foi uma espécie de uma primeira comissão da verdade, anos antes de haver as comissões da verdade, com um diferencial muito importante: ela tinha poder convocatório. Então ela conseguiu levar muita gente, Erasmo Dias, o Shibata, que era um dos legistas do IML, responsável, Harry Shibata, né? Harry Shibata, por falsificar os atestados de óbito e dizer que as pessoas, enfim, inclusive eu vi Vladimir Herzog, né? Do Vladimir Herzog, sim, acho que era ele e eu não sei se o Abramovich, eu não sei qual dos dois que foi exatamente agora, mas porque minha cabeça também, algumas coisas ficam, outras não ficam. Mas eram os 2 principais ali, o Harry Shibata e o Isaac Abramovich, foram os 2 legistas que mais preencheram e assinaram. Preencheram não, né? Eles assinavam laudos falsos ali da causa mortes dessas vítimas da tortura. E ela ouve e coloca ali essa explicação toda assim, sobre o forno crematório. O forno crematório, a própria empresa responsável por fazer, falou assim: não dá para fazer o forno crematório que vocês estão pedindo, porque o forno crematório que vocês estão sugerindo é muito fora de qualquer protocolo, de qualquer padrão internacional de forno crematório de cemitério. O que eu sei, assim, vocês estão querendo fazer um forno crematório sem sala de velório, tinha uma coisa com porta, que eu acho que eles queriam fazer com porta trancada à chave,
que eu acho que o protocolo é com porta basculante, assim, é todo um negócio assim, vocês estão querendo fazer um crematório para vocês, para cremar, sem ninguém estar aqui vendo, sem ter velório, sem ter família, sem receber a despedida, sem ter capela, esse tipo de coisa. E para vocês poderem trancar a porta e fazer isso fechado, sem... Então, quer dizer, o protocolo não é assim que se faz em nenhum lugar do mundo. Isso está parecendo um incinerador de corpos e não um forno crematório para você ter uma despedida com familiares, etc. e tal. Eu sei que daí a coisa voltou, daí não tinha outra empresa para fazer. Teve uma questão ali que começou a ficar muito complicado do serviço funerário, que na época tinha outro nome também, não lembro agora. A gente chama hoje de serviço funerário municipal, mas tinha uma outra nomenclatura. Que acabou que essas ossadas já tinham sido exumadas, elas ficaram meses guardadas numa sala da administração do cemitério de Perus, e chegou o momento que eles falaram, não dá mais para ter essas ossadas aqui, elas estavam já nos sacos, mas fora do chão, fora das sepulturas, esperando o forno, e falaram, não vai mais ter forno, vamos dar outro jeito. E daí eles abrem esse buraco no chão. Eles chamavam de buraco, não tinha... Vala também é um termo de 90, quando abre, que é a vala clandestina, mas não tinha ninguém chamava de nada, mas falava assim, cavou-se um buraco ali na área do cruzeiro, que é a área como eles reconheciam aquele local do cemitério, e jogaram esses sacos de ossos lá dentro. De certa forma, foi até uma atitude até corajosa dessa empresa, considerando o momento em que o Brasil vivia naquele período. Estou apurando sobre ela agora, porque o meu próximo capítulo é sobre a CPI e tudo que a CPI descobriu, então vai entrar nesse momento esse episódio do forno crematório. Capítulo 3, próxima terça-feira, vocês saberão a história é o teaser aqui do próximo capítulo. Tem 2 capítulos já publicados e esse, o terceiro capítulo da Vala, vai contar sobre o forno crematório. Tem uma história de que havia, que entre as ossadas, há muitas ossadas de crianças. É isso mesmo? Será que... Então, agora, finalmente, com o CAAF e a Unifesp, eles estão fazendo uma análise muito mais cuidadosa, que nunca foi feita. O que é CAAF? Explica o CAAF. Desde 2014, essas ossadas de Perus, elas estão no Centro de Arqueologia e Antropologia Forense, da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Essas ossadas, elas têm também um périplo ali, uma caminhada dessas ossadas até hoje, que é inacreditável também, que é outra coisa... Eu acho que é uma continuidade de uma espécie de tortura, sabe? Não aquela tortura mais grave, claro, mas assim, esses familiares estão há 30 anos esperando respostas sobre se as ossadas são dos familiares deles ou não. Depois que teve a retirada, a abertura da Vala em 1990, elas foram para a Unicamp. A Unicamp tinha, naquele momento, um departamento de medicina legal famoso, importante, com um cara que ficou muito famoso, um médico, que é o Fortunato Badã Palhares, que pegou muitos casos importantes, midiáticos, que tinham a ver com essa coisa de se a pessoa, se a morte foi desse jeito ou não, se os ossos são desse jeito ou não. PC Farias, por exemplo. Então, PC Farias já é o final da carreira dele, porque deu um laudo que deu um problema gigante, etc. e tal. Bom. Mas ele tinha... Como é que chama aquele cara o Mengele? Ele tinha... não é isso, Mengele? É o nome? Ele tinha descoberto que o Mengele estava no Brasil, enfim, e tinha identificado as ossadas dele, o crânio dele, mas depois teve outros episódios, e junto com ele ficou muito famoso também um outro, que era o Molina, que ele era especializado em áudios, daí ele também fazia um monte de análise de áudios. Isso é anos 90, né, que a gente está falando. Mas aí o Palhares, até com o ET de Varginha, tem episódio com Palhares, porque mandam para ele uma coisa para saber se era de um ET
ou se não era do ET. Mas, enfim, ele fica ali, ele tem, em 91, ele analisa e identifica duas ossadas de perus, ele diz quem são, que foram o Denis Casimiro e o Frederico Mair. E daí não era DNA, ele fazia coisa de um outro procedimento de sobreposição de foto com o crânio, com os ossos, dentes, né, arcada dentária, tinha uma outra, em 90 tinham outros padrões ali que eles usavam para fazer o reconhecimento e a identificação. Mas desde 91 totalmente as famílias perguntando, pedindo, e não tem mais nenhuma outra descoberta, nenhuma outra identificação. E daí, 9 anos depois, isso já está judicializado, com processo em cima deles, eles tiram de lá, mandam para a USP em São Paulo, vai para o IML, as ossadas ficam armazenadas no cemitério do Araçá, em São Paulo, com uma outra processo longo de tentar identificar, não sei o quê, também não identifica ninguém. O único que é identificado depois disso é o Flávio Molina, que tem uma identificação em 2005, mas com um laboratório particular de análise de DNA, que é o Genomics, em São Paulo. E daí, em 2013, quando tem uma prefeitura do Haddad, em São Paulo, e um governo Dilma, no governo federal, os secretários de Direitos Humanos, municipal, que é o Rogério Sotile, e nacional, que naquela época era Maria do Rosário, eles conversam falando, bom, vamos dar um jeito nessa porque nesse momento você já tem a OEA, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, processando o Brasil e ganhando um processo, condenando o Brasil, que o Brasil tinha, sim, que ir atrás dos desaparecidos e tinha que identificar as ossadas que tinham sido localizadas. E daí tem ali um convênio que surge em 2014, finalmente, governo federal, governo municipal, com a Unifesp. Então, assim, vamos criar um centro de antropologia e arqueologia forense na Unifesp, que é federal, trazer peritos que fazem isso, da Argentina e do Peru, que aqui no Brasil não tinha, e montar um laboratório que permita retomar a análise dessas ossadas. A gente está falando de 2014, já percorremos 24 anos desde a abertura da vala. 33 anos desde que essas pessoas tinham sido mortas. E daí você cria, se consegue fazer, e daí retoma a análise. Só que daí retoma uma análise de um outro jeito, que é assim, a gente vai analisar as 1.049 ossadas. A gente não vai analisar só aquelas que possam ser compatíveis com as famílias e com as pessoas que os desaparecidos políticos estão trazendo aqui, que eram 40 pessoas que podiam estar ali na vala. A gente vai analisar todas para ter um banco, porque se algum filho vier aqui dizer que o pai dele foi morto em 71, e ele era um preto, pobre, periférico, possivelmente assassinado pelo Esquadrão da Morte, pela Rota, qualquer coisa assim, a gente vai poder pegar o DNA dessa pessoa e dizer se o pai dele pode estar aqui ou não. Quer dizer, ela democratizou, de certa forma, o trabalho de análise dessas ossadas, que antes, lá com o Palhares, era só com aqueles desaparecidos políticos que as famílias traziam das organizações. Bom, então a Unifesp e o CAAF é isso, eles estão lá ainda. Em 2018 conseguiu identificar 2 novos desaparecidos da vala, então hoje a gente chega em 5, os 2 de 91, o Flávio Molina de 2005 e os 2 de 2018. O Dimas Casimiro, que é o irmão do Denis Casimiro, que tinha sido encontrado em 91, e o Aloysio Palhano. E a análise está sendo feita até agora, e a gente espera que ela continue e que revele mais pessoas.
Eu acho que eu estava falando da Ossos de Unifesp criança. por Não. ossos de crianças, isso. Então, assim, ali ela vai dizer, o perfil está dizendo, mas assim, vamos esperar um boletim conclusivo dos trabalhos, que devem se estender por mais um ano, possivelmente. Agora, o que acontece? Tem 1.500 ossadas, mais ou menos, que foram exumadas, segundo os cálculos da época, das suas sepulturas originais, naquela história que eu estava contando. Mas foram retiradas da vala em 1990 1.049 sacos com ossos. Então, bom, primeiro que pode ter misturas, e tem misturas, como a Eleonora mencionou. Mas segundo, porque já tem ossos, por exemplo, de crianças, que já naquele momento, em 90, ela já não dava mais para você fazer, porque o osso de criança ele dura menos, ele não consegue, a decomposição é muito mais rápida. Então tem essa versão também de que, olha, pode ter ossos de crianças, mas não estão mais na vala de Perus, não estão nesses sacos, porque de 71 até 1990, eles já se decompuseram, ou se não se decompuseram, já não dá mais para você fazer análise dessas ossadas. Ou então, o que também pode ser até cruel nesse sentido, mas enfim, já eram ossadas em que, em 90, eles falavam assim, bom, esse a gente não vai conseguir identificar, porque eram de crianças, enfim. Aí, muitas dessas crianças podem ser as crianças mortas pela meningite, porque 71 a 74 teve uma epidemia de meningite em São Paulo muito grande, que muito parecido com agora, as autoridades quiseram minimizar, quiseram dizer que era uma gripezinha. E dizer que era uma gripezinha naquele momento passa por você subnotificar, ou dizer que o número de vítimas foi menor do que foi de verdade. Então, também, os registros da época e a CPI também revela, nos depoimentos que os sepultadores deram depoimentos para a CPI, eles registram isso, assim, tinham mortos da meningite, tinham crianças ou pessoas pobres que morreram por conta da meningite, e que também o poder público quis ocultar aqui, e eu entendo, e se entendeu naquela época, com essa ideia de que, dizer que morreram 500 pessoas a menos, a epidemia não foi tão grande quanto se dizia, o número era menor, quer dizer, você tentar, até com isso, com esse expediente, dizer que o número de mortos da meningite tinha sido menor do que foi de verdade. Mas eu acho que tem, assim, eu também estou tentando pegar como eu estou escrevendo, de certa forma, cronologicamente, eu vou chegar no CAF, na Unifesp, e eu também quero tentar, com as minhas entrevistas, descobrir tudo que eles já têm até agora para atualizar esses dados. Quantas crianças tem, quantos tem. A tradição que foi feita era de que, assim, é osso de criança, não vamos nem olhar, porque eles queriam saber, isso em 90 e tantos, do desaparecido político. O desaparecido político, ele tem um perfil muito mais restrito. Então, quer dizer, os mortos com 50, 60 anos de idade, eles não davam muita bola naquele momento. As crianças, eles não foram analisados naquele momento pelos peritos, por esse trabalho de arqueologia forense, né? Agora que não, agora estamos, a ideia toda de 2014 para cá é você analisar e fazer o perfil de todo mundo, quem é que está na vala. Não interessa só aquele jovem de 20 anos que era o guerrilheiro, que tinha sido ocultado, mas é saber todos eles, quem são. Legal. Vamos só abrir um novo capítulo aqui. Você, na sua resposta agora, citou os identificados. Então, vamos só para juntar tudo no mesmo bloco. Lembrar, então, foram 5 identificados. Você podia, então, repetir os nomes de cada um e contar um pouquinho sobre cada um deles? Rodolfo, eu sei muito pouco sobre cada um deles agora. O que eu sei é isso. Bom, foram reconhecidos entre 91 e 92 pela equipe da Unicamp, o Denis Casimiro e o Frederico Mair.
Eu teria que buscar meus papéis aqui eu tenho as histórias dele, mas eu não tenho de cabeça todas essas histórias. O Denis Casimiro, ele é irmão do Dimas Casimiro, que também foi morto naquele momento, e que ele só foi identificado em 2018, também na Vala de Perus. Os corpos foram lá. O Flávio Molina foi identificado em 2005. Ele é um dos episódios importantes dessa história, porque a família buscava, em 81 já, 9 anos antes da vala ser aberta publicamente, o Gilberto Molina, um irmão do Flávio Molina, que naquele momento, desde 79, principalmente com o movimento da anistia, começa a ficar forte também as denúncias dos desaparecidos políticos. E em 79, a Suzana Lisboa descobre o Luiz Eurico, que é o marido dela, enterrado no cemitério como Nelson Bueno, que era um nome falso. Então elas começam a denunciar muito fortemente essa história de que, olha, os desaparecidos, que o Figueiredo diz que desapareceram porque cansaram da família e quiseram ir embora e arrumar outra família, outra mulher, ou então, como se dizia, eles não estão desaparecidos, eles estão exilados, eles fugiram do país, mas eles vão aparecer. Não, os desaparecidos estavam mortos no cemitério de Perus, por exemplo, em São Paulo, como em outros lugares, com nome falso, para dificultar a localização. E esse episódio também, os irmãos Yuri e Alex Xavier, que são irmãos da Yara Xavier, que é outra militante muito importante nesse processo, o Alex Xavier estava enterrado em Perus com nome falso. Não estou falando de vala ainda, estou falando dos enterrados em sepulturas, mas com nome falso ali. Né? As famílias não iam localizar. E daí eles começam a investigar e eles chegam nessa história da vala no final dos anos 70. E o Gilberto Molina, ele vai em 81 para o cemitério para descobrir se o Flávio Molina estava registrado no livro do cemitério, se tinha lá o nome Flávio Molina, enterrado. Meu irmão morreu em 72, documento do ML diz que ele foi enterrado em Perus, eu quero saber se ele está aqui e tal. Ele vai lá conversar com o administrador, e o administrador fala para ele, olha, ele foi enterrado, mas ele foi exumado em 75, e no livro não diz o local para qual os ossos foram colocados depois dessa exumação. Ele deve estar numa vala clandestina que não tem nenhum documento que diz a localização dela, mas que é onde parece que esses corpos foram colocados. E daí o Toninho, o Antônio Eustáquio, que é esse administrador, leva ele, você gostaria de saber, ó, é aqui, nesse local aqui, ao pé desse barranco, do lado desse cruzeiro, isso aqui em 76, portanto, 5 anos atrás, a gente está em 81, eles abriram um buraco aqui, eu não estava aqui ainda, eu entrei depois, enterraram um monte de ossadas e provavelmente a do seu irmão está aqui. E daí o Gilberto ele pergunta assim, mas tem mesmo uma ossada aqui? Você pode abrir um pouquinho para eu ver que existem os sacos de ossos? E daí ele abre um pouquinho para o Gilberto Molina ver. Ele abre um saco, ele tira um saco, abre um saco, mostra que tem ossos ali dentro. E daí o Gilberto Molina já fica super emocionado, ele senta naquela hora, ele fala, não, pode fechar. Ele fica muito preocupado, porque o Toninho diz que esses ossos eles deveriam ter sido enterrados ali nessa vala, com as etiquetas, quando eles tinham sido exumados, todas elas tinham sido etiquetadas. Mas já 5 anos depois, as etiquetas que eram de papel, em contato com a terra úmida de uma vala comum, direto com a terra, não tinha sobrado nenhuma etiqueta.
E daí ele fala, putz, minha mãe já está idosa, está há tantos anos esperando, 10 anos, em 81 fazia 10 anos que tinha morrido o Flávio, está 10 anos esperando encontrar o filho, agora eu vou ter que dizer para ela que ele provavelmente está numa vala comum, sem etiqueta, e que é uma vala clandestina, que o governo não vai permitir que se revele agora, enfim, era esse longo percurso que ia se seguir em tudo isso. Então, ele ia ser identificado só em 2005, 14 anos depois de... Não, 15 anos depois de abrir a vala, 24 anos depois dele ter presenciado a existência da vala, e tantos anos depois do irmão ter sido morto, né? E daí os outros dois são agora com a Unifesp, em 2018, que se identificaram o Dimas Casimiro e o Aloysio Paliano. Camilo, sobre a responsabilidade disso tudo, você falou no início que havia uma conexão entre o governo federal, né, o governo estadual, da ECOD, da ditadura, a Secretaria de Estado aqui da Segurança, enfim, e a Prefeitura de São Paulo, que construiu o cemitério, e uma obra de Paulo Maluf. O que dá para dizer da responsabilidade de cada um sobre esse crime? É possível apontar as responsabilidades? Como é que Maluf e os outros envolvidos respondem a essa descoberta escabrosa? Então, no final dos anos 90, teve uma judicialização do Ministério Público Federal. Vocês devem conhecer a Eugênia Gonzaga e o Marlon, esqueci o sobrenome dele agora, os dois procuradores ali que tocaram esse episódio. E ela tem coisas que até hoje não se resolveram ali, mas naquele momento você tinha, eles já processaram o Maluf pela abertura do cemitério, o Tuma, que respondia pelo IML, Romeu Tuma, né? Romeu Tuma, que naquele momento ele era chefe do IML, depois foi chefe da Polícia Federal, eu acho. Aí precisa pegar a biografia, que eu também não lembro direito. Mas e as pessoas da Unicamp ali, né? O Badan Palhares era um desses processados pela negligência de ter ficado parado de investigar. Essa responsabilidade conjunta é o que faz com que a Unifesp continue existindo agora, esse trabalho, e elas não podem parar de fazer, não a Unifesp, mas assim, o governo federal e o governo municipal, eles têm eu não sei o termo exato, mas eles estão cumprindo uma ordem judicial de fazer essas análises das ossadas. Tem audiências que são feitas de conciliação, que chama, né? Então eles estão uma coisa assim, não, a gente não vai... a gente vai cumprir o que está sendo pedido, a gente não vai ter que pagar multas, esse tipo de coisa, a gente vai fazer. Então, desde 2 anos atrás, ou mais do que isso, existem audiências frequentes. Eu fui em 2 no final do ano, no final do ano passado, porque se tentou o governo, com a mudança do governo para o governo Bolsonaro, e depois com a mudança da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que teve uma mudança também da presidente, que era a Eugênia Gonzaga, e eu esqueci agora o nome, mas entrou o novo presidente da comissão, colocado pelo governo atual. Eles tentaram acabar com o CAAF da Unifesp, falar que a verba necessária era muito alta, e que eles preferiam levar essas ossadas para Brasília para serem analisadas e identificadas no laboratório da Polícia Civil de Brasília, do Distrito Federal. E houve uma discussão gigante, assim, de 2, 3 meses, com uma audiência muito calorosa, inclusive, porque a versão ali é a seguinte: não, a gente não está dizendo que a gente não vai mais fazer, a gente vai fazer e vai cumprir tudo que a audiência de conciliação aí está indicando para a gente faça. Mas é muito caro fazer,
na Unifesp em São Paulo e mandar o exame de DNA para a Haia, na Holanda, que é onde estão sendo feitos os exames de DNA. Vamos fazer aqui em Brasília. E daí teve uma audiência forte, que eu tive presente nela, porque era assim, a Prefeitura de São Paulo dizendo, não, vocês não podem tirar de São Paulo. Essas ossadas são no cemitério municipal de São Paulo. Quem tem como é que fala? Tutela, sei lá. Quem tem a tutela sobre esses corpos é a Prefeitura Municipal de São Paulo, porque quando você enterra num cemitério municipal, é a Prefeitura Municipal que é responsável, e nós da Prefeitura Municipal, desde da redemocratização, mas principalmente desde o governo Haddad, que trouxe esse trabalho para ser feito na Unifesp, a gente tem interesse e está participando dos trabalhos do GTP, que é o Grupo de Trabalho Perus, para identificar, e a gente quer participar. E os familiares diziam, não, toda a nossa conciliação, todos os protocolos que a gente assinou, e houve um acordo junto com o Ministério Público, o governo federal e o governo municipal, é que os familiares iriam participar dos encontros, das audiências. Vocês estão colocando na conta, então, passagem de avião, ida e volta, para todos os familiares, a cada audiência mensal que ela for feita, porque esses corpos estão no cemitério municipal de São Paulo, a maioria das famílias moram em São Paulo, ou no estado de São Paulo, e elas participam todo mês de uma audiência aqui na Avenida Paulista. E elas vão ter que continuar participando dessas audiências. Então, assim, houve todo mundo dizendo, olha, não dá. E a Unifesp também, olha, vocês estão fazendo uma conta que não está levando em consideração, muitos gastos que a Unifesp tem que não são de vocês, são gastos da Unifesp. A Unifesp está colocando gente que é da Unifesp sem estar sendo paga pelo projeto do CAF, digamos assim. Tem espaço físico que é da Unifesp que está sendo usado nesse trabalho. Então, também, assim, para dizer que, olha, não é só isso, o gasto não é o que vocês vão ter em Brasília, no governo, na Polícia Civil de Brasília, para fazer essas análises. É muita gente, é uma equipe grande, tem um monte de protocolo internacional que vocês não estão levando em conta, que daí leva em consideração protocolo da ONU, da Unesco, da Cruz Vermelha, de todas as entidades, como é que se faz uma análise de uma ossada de 40 anos atrás, tudo isso. Legal, ainda que não haja pelo menos ainda no processo judicial, condições de haver, como perguntou a Eleonora aí, uma identificação de responsabilidades específicas, né? A vala de Perus, ela é evidência de crimes cometidos pela ditadura militar, correto? E com isso eu vou puxar aqui uma pergunta que o Rodrigo Silva, que está acompanhando a gente, fez. Ele fala, boa tarde, tristes curiosidades históricas. Por que não chamamos os atores e cúmplices integrantes do Estado ditatorial de membros de uma organização criminosa? Os nomes e símbolos têm poder de síntese afetiva, ele diz. A ditadura foi uma organização criminosa? Então, mas a resposta aí, Rodolfo, é porque, assim, a leitura que se faz da lei da anistia, a interpretação que se faz da lei da anistia inocentou essas pessoas, né? Elas não têm mais. A gente tem uma ideia... como é que é? Os crimes correlatos, os crimes conexos, os crimes conexos que diz na lei da anistia, a interpretação que foi feita é de que esses crimes praticados pelo Estado são crimes conexos. Quando a interpretação outra que se tem, e que pessoas como eu, pelo menos, defendem que a gente consiga resgatar algum momento, é que os crimes conexos não era isso. Os crimes conexos é que se você assaltou um banco para financiar a guerrilha, e para assaltar o banco você roubou um carro, o roubo do carro é um crime conexo ao crime do assalto ao banco, mas não o crime da tortura, do cárcere, do desaparecimento, da ocultação de cadáveres.
Até porque não existe em nenhum outro lugar do mundo, ou não deveria existir, a autoanistia, que é o Estado falando assim, agora eu vou me anistiar, a responsabilidade que eu tive, os crimes que eu cometi, eu mesmo vou dizer que eu não sou responsável e que eu não preciso mais pagar por eles. Mas a minha sensação é que sim, é uma organização criminosa, como disse Eleonora, a partir do que eu tinha falado antes. O DOPS mandava para o ML, que mandava para a prefeitura, você tinha um monte de instituições ali, muitas surgiram inclusive da ilegalidade, né? O DOI-CODE nasce da UBAN, a UBAN não era legal. O DOI-CODE, depois de 2 anos, ele legaliza a UBAN. E você tem o financiamento também debaixo dos panos. É muito famoso o episódio do Boylissen, que era o presidente do grupo Ultragás, que financiava, que dava dinheiro e assistia às sessões de tortura ali na UBAN, depois no DOI-CODE. Então, acho que tudo isso, se a gente for pensar, é uma organização criminosa, uma grande organização criminosa, e que é melhor a gente falar baixinho na live, porque alguns membros dessa organização criminosa, eles continuam rondando por aí. Você falou do Boylissen aí, vamos entrar no terreno da cultura aí, do Boylissen. Tem um filme que trata com muitos detalhes e com muita profundidade a história dele, essa história da colaboração das empresas com a ditadura, que é o filme Cidadão Boylissen, do Chaim Litersky, né? Mas voltando aqui para o nosso para a questão da Bala de Peruzzi, da sua produção, acho que a gente podia entrar agora na história do livro, né? Já tem 2 capítulos publicados, mas qual é a história antes disso? Por que fazer o livro? Há quanto tempo você está trabalhando nisso? Agora já estão disponíveis 2 capítulos. Como as pessoas podem acessar esses capítulos e qual é o que vem por aí? Enfim, um monte de perguntas numa só. Então, o livro é uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, né, que é um instituto que trabalha muito o tema da memória e verdade, que tem essa função, né, essa prerrogativa institucional, direitos humanos, violações de direitos humanos. Agora, a ideia do livro foi uma conversa minha com o Rogério Sotile, que é o coordenador do Instituto Vladimir Herzog, e foi secretário municipal de Direitos Humanos, e foi secretário especial de Direitos Humanos da Presidência da República, do governo federal. Uma pessoa que tem uma trajetória intensa, importante nesse resgate, nesses trabalhos. Porque eu percebi que ia ter o efeméride dos 30 anos, e eu fui membro da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo em 2016. Quando eu fui membro da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo, e eu fui responsável pelo relatório final, né? Claro que eu não fui o único pessoa que escreveu, mas o texto final, digamos assim, a organização e a edição do relatório da comissão, fui eu que fiz. E ali a gente fez audiências públicas e investigou e escreveu sobre o Perus, sobre a vala clandestina de Perus. A Comissão da Verdade de São Paulo, a função dela, o objetivo dela, previsto em lei, ali na lei que criou a comissão, era investigar e registrar as violações de direitos humanos cometidas pela prefeitura. É como se fosse um ombudsman, assim, um ouvidor. O que a gente fez de errado na época da ditadura. E ali, de todas as investigações que a gente fez, de fato, a ocultação de cadáveres dos mortos pela repressão foi a mais grave violação de direitos. Então tem capítulo específico ali sobre os mortos e os desaparecidos, sobre os cemitérios municipais, e como é que ele entra nessa engrenagem ali, nessa máquina de morte, ocultação, desaparecimento dos resistentes, dos opositores da ditadura. E na parte das recomendações do relatório, a recomendação número 1
tem 36 recomendações. A recomendação número 1 é levar até o fim a análise das ossadas. Então, aquilo ficou na minha cabeça e na minha trajetória desde então. E eu fiquei, quando em 2018 teve a identificação do Aloysio Paliano e do Dimas Casimiro, eu fiquei sentindo muita falta de um livro, uma obra que reunisse a história da vala de ponta a ponta. Eu tenho um livro de 2012 sobre Perus. Bom, primeiro que ele é de 2012, então não pegou CAAF, não pegou a retomada das análises, não pegou a identificação do Aloysio e do Dimas. E depois que ele é um livro de artigos. Você tem um artigo da Erundina, um artigo do Ivan Seixas, um artigo da Teresa Lajolo, que foi da comissão da CPI de 99, de 90 e 91. E eu falei assim, puxa, precisava ter um trabalho que contasse não só sobre a descoberta da vala e nem só sobre artigos que falassem da importância, que não é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um livro-reportagem que conta, ele é narração, não é dissertação, ele não fala sobre, ele conta esse episódio, mas que unisse a construção do cemitério em 70 a análises das ossadas chegando ao fim em 2020. Eu queria unir esses pontos num livro só e tentar fazer isso como um livro-reportagem faz, como eu faço em outros livros, que nem o da Marisa Letícia, que é o meu livro mais recente, de fevereiro desse ano, mas como Fernando Moraes, Caco Barcelos, que é você contar a história aqui, transportar o leitor para os períodos em que ele vai lendo, e unir essa história numa coisa só. Porque eu via, sobretudo, o impacto que isso tem de uma história que não deve morrer, não deve ser esquecida, no momento de negacionismo e de revisionismo, como eu vejo atual, que eu acho muito grave, e também no momento de morte, desaparecimento e ocultação. Quando a gente fala em 2020 agora, ainda quer saber quem matou Marielle, ou quando a gente quer saber onde está o Amarildo, a gente está falando de morte e de ocultação pelo poder, pelo Estado, pela violência de Estado que a gente está falando. Então eu queria unir esses pontos, até porque pouco se falou, até muito recentemente, que tem 1000 ossadas na vala de Perus, que são dessas pessoas, da Marielle, não a Marielle especificamente, mas é o Amarildo, é porque o senhor atirou em mim, esses episódios da polícia que mata na periferia, com tiro na nuca, com tiro nas costas, entrando na casa das pessoas sem mandato. Então eu queria unir essas histórias, dizer esse olhar sobre a vala, que a vala é um lugar de ocultação de cadáveres dos presos políticos, dos desaparecidos políticos, desses que foram torturados ali, mas é uma vala de ocultação de cadáveres dos esquadrões da morte, dessa pessoa que não tinha uma militância política. Tem gente também que fala isso, né, que desse negacionismo, desse revisionismo histórico tem muito essa visão assim, a ditadura só mexeu com quem fez alguma coisa de errado. Eu estava aqui no meu canto, nunca a ditadura foi ruim para mim, que é mentira, bobagem. Se a gente falar da população periférica que foi morta em 71, 72, pelo Estado, sem fazer nada contra a ditadura, não era de nenhum movimento guerrilheiro, não era terrorista, como eles diziam, até porque a gente tem que ver que também tem pelo menos 8.000 mortos indígenas, segundo a Comissão Nacional da Verdade, e além de tudo eu fico sempre pensando assim, por que vítima da ditadura é só quem morreu? Teve censura. Quando você tem censura, a vítima da ditadura somos todos nós, população que deixamos de saber o que estava acontecendo. Você teve um Estado que se endividou, que teve violação de direitos de diversas formas.
Eu acho que a ideia de vítima da ditadura não é só a vítima fatal da ditadura. Claro que ela é muito mais grave, claro que quem morreu, foi desaparecido, foi exilado, foi torturado, são as vítimas prioritárias que ocupam o topo dessa análise. Mas a ditadura teve um efeito perverso e violento para um país, na minha opinião. O que você aprende? O que teve de aprendizado nesse processo para a construção do livro? O que mais te empolgou, emocionou ou surpreendeu nesse processo? Então, eu acho que de aprendizado é um pouco mesmo nessa linha que eu já estava falando, de como é institucional uma política de genocídio, uma política de genocídio do opositor, daquele que incomoda, que atrapalha, mas também daquele, o preto pobre periférico, que não faz falta, que é um pouco quando um presidente fala assim, vão morrer 100 mil, vão morrer como se não fosse nada, ou o que eu posso fazer, o que eu tenho a ver com isso, né? Que é esse olhar, eu acho que tem uma política de... fala-se muito em necropolítica recentemente, né? Mas esse termo não... mas é um pouco dessa história da institucionalização de uma política que mata. Agora, para mim, pessoalmente, eu acho que o que mais me toca, o que mais foi importante para eu perceber, de fato, de novo, assim, o papel e a importância e a garra e a coragem dos familiares. E aí eu falo dos familiares de lá dos anos 70, falo de familiares como as Mães de Maio, todas essas mulheres, geralmente mulheres, né, 90 e tantos por cento das vezes mulheres, como também essa é uma luta de mulheres, né, majoritariamente. Geralmente são mães, são esposas ou são irmãs que vão atrás, que buscam, que insistem, e elas construíram essa luta por memória e verdade, né. A maioria, quando a gente lê a maioria das pessoas da guerrilha, dos resistentes e tal, a maioria eram homens, apesar de, claro, tem um monte de mulheres, mas assim, mesmo ali a lista dos 40 e tantos de Perus, que podem estar desaparecidos ali, você tem uma minoria de mulheres e uma maioria de homens. Mas na luta por memória e verdade, aquela luta por justiça, a luta por onde estão os desaparecidos políticos, é uma luta que foi majoritariamente feminina. E essa luta me emociona muito. Ontem a gente fez um lançamento desse projeto, e com a presença de algumas desses familiares, né? Estiveram com a gente a Yara Xavier, a Suzana Lisboa, a Melinha Teles, o Ivan Seixas e o Gilberto Molina, e para mim é sempre emocionante, e é um agradecimento que eu faço a essas pessoas por terem não desistido, apesar de eu achar impressionante até hoje, é uma tortura que continua, é um descaso que ainda se percebe em diversos aspectos em relação a eles, inclusive com essa ideia toda de vamos interromper a análise, vamos mandar para Brasília, é muito caro, como se tivesse um preço, um custo, assim, para você poder tabelar a vida dessas pessoas que foram mortas pelo Estado, né? Elas não foram mortas por outro motivo, elas foram mortas pelo Estado. Eu acho que esse é um pouco do aprendizado todo que eu tenho tido, até uma coisa que eu agradeço a oportunidade de poder estar conversando de conversar com elas, de poder entrevistar e poder compartilhar e contar essas histórias. A violência do Estado, como você está falando aí, ela não atinge apenas ela não atinge, mas enfim, aquela vítima imediata, ela atinge a família, a comunidade em torno daquela... Você, a sua família, também tem um caso, como você citou logo no início, o assassinato do Alexandre Vanuc Leme. Como é que isso, falando um pouco da sua família, como isso impactou a sua família aí ao longo desses anos? Eu tenho uma família de militantes, né? Eu tive um primo de segundo grau que foi morto, mas o meu pai foi preso durante 5 anos, eu tenho tio que foi preso durante 6 anos. O meu pai e o tio irmão da minha mãe era da LN, meu pai também foi da LN,
eu talvez não existisse se não fosse assim, porque as famílias da minha mãe e do meu pai se conheceram por conta da militância e da prisão. Mas eu acho que impactou por uma opção por direitos humanos, uma trajetória importante assim, de resgate, de luta por essa história. E eu convivo desde cedo com temas, com livros, com assuntos, sempre foi um assunto que foi caro para mim, assim, de trabalhar. Acho que é por isso também que eu estou aqui hoje falando disso com vocês, porque eu também percorri uma coisa dentro do jornalismo, ou na história da família, ou na Comissão da Verdade mesmo, de 4 anos atrás, que eu fiz parte, de poder chegar cada vez mais próximo desse tema. Agora, eu acho que esse impacto é um impacto que, claro que o Alexandre Vanucchi Leme eu não conheci, né? Ele morreu, foi morto, foi assassinado antes de eu nascer, mas hoje eu olho e fico pensando que a dor não é maior do que a dor do preto pobre periférico que tem um filho executado. Acho até que é menor, porque ali essas pessoas ali que a gente está se referindo, elas entraram para uma luta dentro de uma organização de guerrilha que, de certa forma, sabia ali o risco que estava correndo e, por isso, viver na clandestinidade. Alguns, né, viviam na clandestinidade, tinham um codinome e tudo isso. Mas eu acho totalmente inaceitável a morte quando você já está a morte pela polícia hoje, e mesmo assim naquele momento, quando você já está preso, você já foi capturado. E é isso que se fazia, né? Você já está no momento em que você está sob responsabilidade do Estado, em vez de prender, de você fazer um inquérito e responder com um advogado, juiz, enfim, essa coisa totalmente ilegal, clandestina de prender, torturar, às vezes em sítios, né? Tinha o sítio 31 de Março, em Parelheiros, em São Paulo, a Casa da Morte, como foi apelidada, um imóvel ali em Petrópolis, na Serra Fluminense, lugares totalmente ilegais onde a pessoa era levada para ser executada. E depois de morta ainda também, né? Incinerar, jogar na Baía de Guanabara, quer dizer, toda uma coisa que totalmente inaceitável e é um horror. Quando eu entrevisto para escrever, ou quando escrevo, eu acho um horror. Acho que vai ter muito leitor também que não está habituado com o tema, talvez esteja conhecendo agora, uma geração mais nova, que vai achar um horror também essas histórias, mas é a história do nosso país, e é importante que ela seja contada. Então, muito legal, Camilo. Parabéns aí pelo seu trabalho. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia. Queria lembrar ao pessoal que nos assistiu, que nos assiste, que essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, no YouTube. O nosso canal é o Tutameia TV, e todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E antes de a gente dar o tchau final, queríamos convidar então o Camilo a dar a sua mensagem, a sua mensagem de despedida, a sua mensagem final aí ao pessoal que nos acompanhou e que vai seguir com a gente pela internet afora. Não, eu acho que a minha consideração final aqui é o agradecimento aí a vocês, a Leonora e Rodolfo, pela entrevista, pelo convite. Dizer que numa próxima oportunidade a gente espera estar presencialmente com vocês, ali naquela mesona ali e tal, para a gente fazer a conversa ao vivo, pertinho, e convidar as pessoas a conhecerem aí o memoriasdaditadura.org.br e visitar o projeto. Quando entra nesse site já tem um banner, que é o Vala de Perus, uma biografia, esse texto que eu estou fazendo. E estou fazendo assim, é como se fosse hard news, como a gente chama no jornalismo, porque a história é antiga, mas eu estou apurando e escrevendo ao longo das próximas 6 semanas, os próximos capítulos.
E é isso, obrigado mais uma vez a vocês e também, principalmente, ao internauta aí que está nos acompanhando, que nos acompanhou. Legal. Muito obrigada, Camilo. Muito Tchau, obrigada. Camilo, obrigado. E a gente vai fechar aqui, Rodolfo, Vamos com mostrar uma aqui. foto, porque a gente esteve lá, né, Rodolfo? Fala aí eu um queria pouquinho. comentar aqui um pouco do que o Camilo falou. E aqui, vamos mostrar, vamos botar Vou logo botar a foto ali. aqui. Né? Aí tá o marco o marco da Vala de Perus. O texto, talvez não dê para ver, então quem estiver usando o celular, diz o seguinte: aqui os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência do Estado policial, dos esquadrões da morte e, sobretudo, os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. Quem assina é a Luísa Erundina. Quem assina é a Luísa Erundina de Souza, a prefeita Luísa Erundina, com a comissão de familiares de presos políticos desaparecidos. Esse é um marco que tem lá no cemitério de Perus, cemitério Dom Bosco, né, que se chama, lá nos confins de Perus. Como o Camilo disse nessa entrevista, Perus é já é um bairro distante da região central, o último bairro da cidade, um bairro que tem muita história para contar, a história da resistência. Foi lá que estava instalada lá as indústrias JJ Abdala, né, de cimento, que foi onde houve uma grande greve ali um pouquinho antes de 64 e também logo a seguir, que ficou marcada na história da luta dos trabalhadores. E o cemitério, a fábrica, tudo era ali mais ou menos perto da estação de trem, que, como o Camilo disse, é o ponto central da região, do bairro, né? O cemitério fica longe. A gente, ainda hoje, a gente visitou lá há alguns anos, 5, 6 anos, uma das primeiras vezes, e tem que passar por essa estradinha. Ela continua sendo uma estradinha, apesar de hoje estar asfaltado, continua sendo uma estradinha que você passa por uma floresta antes, né? Tem até antes de chegar ao cemitério, há um clube de tiro, então você só vê árvores e coisas. Enfim, e lá é que está aí, vamos mostrar de novo, para a despedida, esse marco. Talvez uma coisa que a gente não conversou com o Camilo na entrevista, mas mereceria aí um memorial, isso, como as vítimas da ditadura merecem. Já temos alguns marcos históricos, alguns monumentos até na cidade de São Paulo, mas mereceria um memorial dos presos, desaparecidos políticos aí na ditadura militar. Então, pessoal, muito bom. É isso? É isso. Isso. Agradecer a sua participação, a sua audiência, e agora vamos botar aí o nosso... E se inscreva no Vá lá no nosso canal, se inscreva e clique na sinetinha para receber notificações aí de novos vídeos. Tchau, pessoal.